Botar aqui. Está ao vivo. Olha, tá ótimo. A gente tá belíssima, Tá né? ótimo, Olha, que sim, é tudo. verdade. É só cuidado pra não esbarrar aí no tripé, hein, gata. Tá? Tripé aqui. Então, eu tô aqui com a Alisson. Alisson, qual é o seu sobrenome mesmo? Sanches. Alisson Sanches. 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 Então, eu vou dar de costas pra você, né? Vamos sentar de uma forma mais confortável Sim. aqui pra... Porque eu tô tentando sentar de frente. Então, tu vive na fronteira, né? De Rivera com... Gata. Baixa o volume do som. Na fronteira de... Perdão. Na fronteira de Rivera, né? Que você vive. E... Uma coisa que a gente tinha comentado outras vezes, né? Sobre a questão da fronteira. Me bateu uma curiosidade de saber sobre como é que é o tratamento, a diferença entre as pessoas uruguaias e os brasileiros com as trans, com as travestis da que vivem na fronteira. Existe alguma diferença para vocês lá? Qual é o impacto que vocês sentem? Qual a diferença de tratamento, de educação? Primeiro se apresenta, né, que é sua idade, fala um pouco de você. E eu acho que é interessante discutir sobre essa questão da fronteira, a diferença da linguagem. Eu acho isso muito importante. Legal. Para começar, obrigada por a oportunidade de te conhecer e de saber mais de tudo isso. Isso para mim é importante. Café, a gente tá tomando café, gente. Ai. Sim. Para nossa comunidade de LGBT com mais. E, bom, meu nome é Alisson Sanches. Sanches em português. Sim. Tenho 23 anos. Sou peruqueira, dançarina de candombe, que é uma dança típica negra. Sou cabeleireira, já disse, né? Adoro arte, sou um artista em geral. Gosto de dança, de teatro, todas essas coisas assim. Legal. E o tema da fronteira onde eu moro é algo muito... É um polo, infelizmente, né? É bastante homofóbico, digamos. Porque lá a gente tem uma cultura muito influenciadora de que, com a parte brasileira do Rio Grande do Sul, que lá seguem a típica cultura dos machos, dos gaúchos Sim. e das chinas, que é algo muito mais da família, da conserva... O Brasil funciona assim. Existe uma estatística que diz que o Nordeste do Brasil, arriba, acima, é as regiões mais violentas para as mulheres e pessoas trans. Onde se tem as maiores índices de morte, de violência de gênero. Sendo que o sul do Brasil ele também é muito conservador. Exato, essa Sim. palavra. Também há índices muito grandes no sul do Brasil, no Paraná, existem em Curitiba, existem. Mas os casos maiores, se não me engano, é no Nordeste. Sim. Eu acredito que seja no Brasil todo essa violência de gênero. Quem é? Alô? Sim, yeah. E eu sinto, a gente sente, Dale. nós as travas que somos Tá, poucas, já vai então. que moremos lá, Dale, tchau. a gente sente a homofobia, O o impacto das pessoas, do não conhecer, a falta de informação. E É você grande. sente um contraste entre os brasileiros e os uruguaios? Quando eu falo brasileiros e uruguaios, eu falo assim, vamos falar bem direto, relacionamento, os caras, como é que eles lidam com vocês, com a imagem, no bate-papo, na conversa? Quem é mais afetivo na questão de se envolver com vocês, os brasileiros ou os uruguaios? Ótimo. Olha, é bem igual. Lá os pessoal na rua, tipo, é bem homofóbico, de apontar o dedo. Os brasileiros. Em geral, na cidade mesmo, em Rivera. Tipo, no público eles não... Tem bastante gente desubicada mesmo, que gosta de se mostrar, digamos. Mas, em si, em privado, quando a gente conversa, ou eles puxam um papo, enfim,
é algo mais normal. Tipo, se eles estão interessados, eles procuram um diálogo. Não, mais. agora que eu tô me ligando, você tá falando, a gente tá conversando em português. Se você quiser falar em espanhol, castelhano, você pode falar que eu entendo. Eu não sei a galera, Não. porque a maioria do público é do Brasil. Brasil. Tem gente aqui, tem gente comentando lá que é a Delfina Pérez, que é uruguaia. Tem Olha. a Laura Janes, a Nicole Evangelista, as duas são brasileiras, são conhecidas minhas. Mas, assim, se você quiser falar a sua língua original, se você quiser falar português, Bem. fica à vontade, porque você fala o portunhol, então, pra Tá ficar... bem. Porque, assim, às vezes eu acho muito bonito o portunhol, essa mistura. Às vezes me dá muita preguiça de falar Pois o portunhol ou o espanhol. Eu que sou de lá, eu tenho essa... Eu sei falar bem o português, acho. Fala bem, Falo. fala bem. Obrigada. Eu sou de lá, eu sou oriunda de Rivera, então a gente tem essa de... Você escolhe aprender a falar o português, tá? Ou você fala o portunhol, que é a mistura, tem várias palavras apropriadas nossas lá. Tipo, um exemplo, pesco. Pesco para nós, para vocês é pêssego e para nós é durazno. Durazno, É a mistura de lá. E é isso. Sei. Então, lá na fronteira, uma coisa que você tinha comentado comigo é que os brasileiros não fazem tanta questão de aprender o castelhano ou o espanhol e que vocês aprendem mais rápido, vocês uruguaios aprendem mais rápido, têm mais facilidade e fazem questão de aprender o português na fronteira. Como é que é isso? Como é que você lida com isso, assim? Olha, isso é verdade. Nós, uruguaios, a gente tem muita mais facilidade, tipo, é bem cultural. Na nossa cidade, você vai em toda a cidade, até pra Taquarembó, por ali perto, todo mundo fala português, é algo normal. Nas escolas públicas também ensinam português, é bem influenciador. Já do lado as pessoas brasileiras, para falar o espanhol, é algo bastante raro, bastante difícil. Eles, tipo, a cultura brasileira é bastante forte e centrada entre eles, tipo, Então, outra cultura não... o que acontece também é que o Brasil a gente tem muita gíria, a gente tem vários dialetos, Sim. a gente tem várias gírias, o sul do Brasil tem gírias específicas, tem o dialeto trans, tem o pajubá, né? Tem, assim, uma infinidade de coisas que acredito que isso também seja meio que uma barreira pra gente ter facilidade pra aprender. Porque eu acho que pelo fato de vocês aprenderem, vocês uruguaios, aprenderem o português rápido, aí as pessoas acabam não fazendo, no lado brasileiro, não fazendo questão. Porque vocês acabam indo e falando português com a galera do lado brasileiro. Uhum. Então eu acho que é um pouco isso. Eu não tive a oportunidade de analisar um pouco isso quando eu estava na fronteira com o Paraguai. Porque eu vivi na fronteira do Paraguai, fui 2 vezes pro Paraguai. E a última vez eu fiquei 1 mês também na casa da Kimberly. Um beijo pra Kimberly. E lá na fronteira, assim, existe aquela diferença muito grande. Assim, tem o Rio do Foz do Iguaçu lá. E tem o lado fronteiriço, né, que é a Cidade do Leste, tem a Foz do Iguaçu, só que não dá pra perceber muito esse câmbio, essa diferença. Os paraguaios falam português, falam guarani, falam espanhol. Lá tem um sotaque muito carregado por conta do guarani, o espanhol lá é muito diferente, assim, um sotaque mais cantado. Sim. Aqui já se entende mais o espanhol quando vocês falam muito rápido. Então, eu acredito que, assim, existe também lá uma diferença. Eu não vi brasileiros falando espanhol muito, não tive a oportunidade de conhecer muito brasileiro, mas o pessoal paraguaio fala muito bem o português, até porque lá eles assistem a televisão do Brasil, eles assistem programas brasileiros, eles curtem música, muito o funk do Rio de Janeiro. É que nem a gente. Aqui também, né? Plenamente. É bem assim. A comunicação, eu acho que isso é o centro, a televisão, a rádio, os meios de comunicação. Isso é o que atinge bastante a nossa fronteira, que é o que faz a gente falar e conviver muito com... Nossa, e uma coisa que eu fiquei, assim, impressionado, que o pessoal até vai achar bem legal, é que, assim, deixa eu tentar virar pra você aqui, porque se eu tô meio de costas pra câmera, aqui pra live ao vivo, e pra gravação aqui pro Transnômade. Assim, recentemente, agora, o Nego do Borel lançou um clipe que gerou muita repercussão. E nessa repercussão,
o que eu fiquei mais chocada é que a discussão chega aqui fora do Brasil, a discussão chegou aqui no Uruguai, a discussão chegou no Paraguai, chegou na Argentina, e veio um DJ que toca na Argentina me questionar se seria legal ele tocar numa festa gay a música do Nego do Borel, ou se não seria legal. Eu disse pra ele que a música não é um problema, o problema é a questão, o posicionamento político do artista. Eu não comentei muito no meu Facebook sobre essa questão, até porque eu não tava muito afim de problematizar, mas isso me chamou muita atenção, porque eu encontrei pessoas aqui, como foi na entrevista com a Nicole, quando eu vim aqui no hotel, que assim que eu fui encontrar com os rapazes, a primeira música que eles colocaram pra gente ouvir foi a música do Nego do Borel. E tipo assim, o funk é muito vendido aqui fora, chega muito rápido. Sendo que, por exemplo, o candombe, qual outro ritmo? Cúmbia. A cúmbia, e tem o reggaeton. Que fala, Reggaeton é mais latino, isso é mais latino, sim. Mas é muito escutado aqui, com certeza. Não, sim. mas não chega no Brasil. Ah, no assim, Brasil, sim. isso que eu ia falar. Esses 3 ritmos eu conheci quando eu cheguei aqui e quando eu tava no Paraguai. Entendeu? No Brasil isso não é tão vendido. Isso pode ser vendido na fronteira, mas não é vendido nacionalmente. Sim. Aqui você vê o pessoal escutando Anitta, funk, Nego do Borel, escutando sertanejo, que também é muito forte no Paraguai. O pessoal ouve muito sertanejo. Aqui também no Uruguai. E assim, eu fico impressionado com esse contraste, né? O Brasil vende muito artista, mas a gente também não leva muito artista. E eu acho muito interessante levar. Eu tenho salvado no YouTube e no meu canal umas músicas para passar para os meus amigos. Eu gosto de postar no Face, compartilhar, para as pessoas conhecer. Porque a gente precisa muito de cultura no Brasil. Eu acho que para mudar essa questão da violência, da homofobia, da transfobia, dos assassinatos, é muito necessário que a cultura chegue. A gente não só leve cultura pra fora, mas a gente também leve cultura pra dentro do Brasil. Sim. Isso é muito importante. Verdade. Sim, me fala mais, você falando mais, gata, sobre a fronteira. Tá bom. E assim, a violência, eu quero saber como é que como é que vocês lidam lá com tudo isso, com os homens, com as pessoas no geral. Eu me esqueci também de falar da minha parte ativista e em parte militância da minha comunidade de LGBTS, na minha posição de transgênero e afrodescendente, que para mim é algo super enriquecedor e é uma virtude, é algo que eu sinto que fui escolhida para viver essa vida, para defender os meus, para estar em comunidade, para união, que é a força. E olha, a violência em geral para o público LGBT na fronteira é bastante irregular, ou seja, não se vê sempre, mas a cada tanto tem. Agora mesmo, faz pouco tempo, teve um grupo de jovens gays que saíram de uma balada gay lá na fronteira com Rivera. A Nicole comentou sobre isso. Sim, sim. E foi pouco, faz menos de um mês. Nossa. E bateram neles muito. Saíram outro grupo, saíram de uma festa. E teve um encontro e eles bateram neles por ser gays. Eles especificaram ainda. Isso, sim. E tá. O sul do Brasil, a violência, a homofobia e transfobia no sul do Brasil tem crescido muito por conta de uma questão histórica. O Brasil o sul do Brasil tem um histórico de, assim, uma galera branca, mais elitista, mais tem, assim, a questão dos franceses, dos alemães virem pro sul do Brasil, é uma galera mais fascista, mais, sabe? E é bem complicado. Eu já estive em Florianópolis e Porto Alegre, achei bem complicado lidar com as pessoas lá. Sim. Com o fato da minha leitura como mulher negra, sabe? Foi bem, assim, um choque. Sim. E eu achei muito necessário a gente estar nesses espaços, eu estar viajando, fazendo transnômade, nesses espaços onde a gente quase não é vista. Sim. Porque já cheguei em lugares onde eu não via trans. Por exemplo, eu aqui no Uruguai, eu vou em festas que às vezes só tem eu e Delfina de negra. Eu comentei isso com Delfina, eu falei pra Delfina, nossa, só nós duas de negras. Ela retinta, eu clara, né, negra mais clara, de pele clara. E eu fico assim, caramba, só duas mulheres trans e negras. Sim. Não tinham
Outras, acredito que tinha uma outra pessoa, um menino gay na festa, mas isso me chamou muito a atenção porque já no Brasil isso já não existe. A população, a maioria é branca ou é mista. Aliás, é negra, a maioria da população é negra e mista. Não é a maioria como aqui que é branca e o 10% da população que é negra, não. A maioria é negro e pardos no Brasil. Sim, sim. Olha, em Rivera também é o mesmo, tipo, é o país nacional. E, bom, lá a violência para trans, tipo, nenhuma de nós não tem uma estatística, nenhuma de nós sofreu, porque nós, como é uma cidade relativamente pequena, porque não é tão pequena, né, é uma cidade mais ou menos grande, como nós temos duas cidades juntas, constituídas, que tá o Brasil do nosso lado e Santana do Livramento do ladinho ali, colado, estamos colados. E a gente não tem registros, não temos só antes, tipo, uns anos atrás, sim, teve assassinatos de trans violentamente, que tá, já passou, mas hoje em dia, tipo, as regras estão... A gente corre atrás. Nós as trans de lá, a gente é unidas, a gente, uma pega a causa da outra, inclusive a gente tem vários movimentos sociais, tanto que agora a gente viaja, estamos no Grupo Atro, que é a Associação Trans do Uruguai, que são a rede trans de todos os departamentos, e em qual a gente está incluída. Que na nossa cidade nós temos 6 garotas trans que estão nesse coletivo, que o nosso objetivo é bem simples e visível, notável, que é a integração trans em todos os aspectos, em todos os âmbitos, na saúde, na educação, na sociedade, nas escolas, na família, porque é muito importante. É muito importante primeiro se descobrir, depois descobrir o próximo, saber o que acontece, o que é a realidade, o que acontece com a pessoa trans, como é que ela vive, o que é que ela passa. Isso é muito importante. Saber, reconhecer, perguntar, se questionar, buscar saber o que cada uma passa, porque nenhuma de nós nascemos em berço de ouro, somos todas humildes, que é uma realidade. Flor, puta merda. E Cala a boca. Sim. Não, aqui tem bastante gays, bastante trans. Eu reparei isso aqui um monte de. Assim, aqui em Montevideo, como é a capital, e a gente tem 1.500.000, a metade da população realmente vive aqui na mora região aqui. metropolitana e na capital. Exato, Mas aqui na assim, capital. no Paraguai eu vejo que as trans, os gays ficam um pouco cada um dispersos, assim, o pessoal meio que escondido, meio separado. E aqui não, aqui eu vejo que, tipo assim, todo mundo tem contato um com o outro. Sim. Por exemplo, eu vejo que no Paraguai, por exemplo, por ser um país mais machista, mais fechado para receber as pessoas, para ter... Eu vejo que, por exemplo, não existe uma conexão. Eu vejo muitos gays que nem se conhecem lá no Paraguai. Sim. Assim, pessoas que não se conhecem. E aqui não, eu vejo que... Hã? Desculpa. Nada, não tem problema. Meu Olá. telefone. Quer atender? Olá. Desculpa, gente. Tá ouvindo, Olá. né? Depois a gente edita. Presta aqui. Yes. Hola. Hola, madre, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? Me alegra, bien. ¿Qué haces? Nada, no, pasa que quedé sin tarjeta, estoy sin saldo. Justamente me agarraste hablando con una amiga nuestra, conocida, que es brasileña y me está haciendo una entrevista. Me estoy justo al vivo ahora hablando por teléfono. Después me llamas. Está bueno, dale, beso entonces. Dale, chao, beso. Dale, mami, dale, chao. Gracias, amén. Sua mãe? E Sim, bueno, a minha mãe. Tu tem uma companheira da habitação, não sei se tu te daste conta. Bicha podre, posso me A louca. Ah, louca. Desculpa, gente. Imprevistos. Eu tô longe de casa, 500 é. quilômetros. A minha mãe também, hoje eu E conversei com a fiquei minha 2 mãe. dias sem ligar e ela ficou muito preocupada. E sou filha única, então. Hoje eu conversei com a minha mãe e ela mandou um monte de áudios, tipo assim, uns 10 áudios de 5, 6 minutos. Falei, meu Deus, aí eu tenho que ouvir tudo devagarzinho pra poder
Porque, assim, minha mãe ela não tem controle. Quando ela quer falar comigo, às vezes ela fica semanas sem falar comigo. Mas quando ela fala, ela manda um monte de áudio, assim. Aquela Sim. coisa, ai, volta pra casa, aqui é o seu lugar, lá, lá, lá. Aí fala da vida, fala das coisas. Aí eu fico lá ouvindo, a gente troca Sim. áudio, conversando. E... Coisa de mãe. Mas como é que é a relação de família de vocês lá? Olha, Das trans? é bastante boa, é bastante aceitável. É tipo, é como tudo, tem que ter na família pra aceitar, pra conhecer, pra interagir. E na minha família em particular já tinha a Nicole, minha prima, ou seja, lá de cima, porque a minha avó é irmã da avó da Nicole também. Ou seja, é de lá de cima. Ela não é bem minha prima, ela é prima da minha mãe. E tinha ela já na família como trans. E eu era gay na época, mas não tem mais casos até agora. Quando eu me assumi transexual, não teve choque, tipo, ninguém me tratou negativamente, não teve nenhum... Foi tudo um abraço. Primeiro foi a curiosidade, o porquê eu queria ser assim, porque eu estava buscando isso pra mim, porque eu queria isso. Primeiro, muita questão, perguntar porque... Questionamento. Até mesmo a gente se questiona no início da transição. Óbvio, sim, sim. Eu primeiro tratei de me descobrir a mim mesmo primeiro, pra ver se era o que realmente eu buscava, queria. E depois eu tratei de transmitir para as pessoas ao meu redor, os meus amigos, a minha comunidade, que é bastante, hoje em dia, sumamente modificada nesse aspecto de aceitação, de respeito, é algo muito mútuo. A gente é muito lá, a minha comunidade, o meu grupo, meu círculo social, hoje em dia está muito modificado pelas minhas atitudes mesmo. A gente vai moldando, assim, nosso comportamento, com o passar do tempo, ele vai se amadurecendo, vai modificando. Cada uma das nossas amigas, pessoas que a gente conheceu, às vezes algumas se afastam, outras não. Sim. Por conta, inclusive, da nossa condição, né? Porque não é uma opção, é uma condição. A gente exterioriza só o que a gente sente dentro da gente. Mas isso é uma condição, a gente está condicionado, a gente se sente assim, a gente é assim, a gente é isso. E muita gente se afasta, muita gente se aproxima. Aí a gente vai moldando e tomando caminhos onde a gente encontra pessoas e pessoas passam pela vida da gente. É isso, né? É verdade, sim. Isso é muito importante o que tu falou. As pessoas se questionam também muito. Sim, com certeza. Isso não é uma opção. Eu não optei ser trans. A vida me condicionou, me levou a isso. Ou seja, eu acredito que isso já estava escrito. Já era algo mais espiritual. É verdade, eu já nasci para ser trans. E nada aconteceu. Minha vida está ótima. Me sinto plena. Me sinto mulher, me sinto diferente. Eu sei que sou trans, adoro ser. E descoberta com a minha família. Nada melhor. Estou atravessando uma fase da minha vida muito especial, muito única. É algo muito bom para mim. Compartilhar isso também. Ser uma pessoa livre, sendo que uns anos atrás não se falava de transexualidade, não se falava de homossexualidade. Eu sempre costumo falar para as minhas amigas, para as pessoas, que essa década é uma década que a gente está vivendo de transição, de transformação das coisas. E toda transição é muito chata, seja ela de gênero, seja ela capilar, de identidade, de tudo. Transição é um momento muito chato. A gente está vivendo um momento que as pessoas reclamam muito, muita problematização, muito questionamento, e realmente é isso. É um momento chato? Mas é a década que a gente tem para se questionar, para acertar as coisas na nossa sociedade, botar tudo no lugar certo, sabe? Exato. Então eu acredito que é isso, que é um momento de se falar mesmo dessa coisa. Tem muita gente que tá saturada, eu mesmo às vezes me saturo de muitos questionamentos, de muita coisa, porque a gente só quer simplesmente viver a nossa vida em paz e não se questionar muitas coisas, que tem coisas que a gente não precisa se questionar, a gente precisa só viver e deixar acontecer, deixar fluir. Exato, sim. É o que eu acredito, né? Eu também acredito firmemente nisso, porque é a essência da pessoa, é o que sai de dentro. A gente, como eu disse no início, eu não escolhi ser trans, é a condição, mas eu sei o que sofre uma trans, eu sei quando a pessoa pensa que escolhe ser transexual,
com escolhe de ser viado, com escolhe de ser sapatão. E não pensa o sofrimento que um tem que viver todos os dias, diariamente, com pessoas ignorantes, que passam na rua e apontam o dedo, que são sumamente criativas no momento de xingar, no momento de debater, no momento de não se importam. Não, parece que ali... Não se põe no lugar, assim, Exato, de empatia não sabem o que tem por trás de cada da pessoa, nossa vida, porque, da nossa imagem, exato, de tudo. porque a gente chega a ser, ou não precisa ser uma etapa drástica na nossa vida. Não, na minha etapa, em mim mesmo particularmente, eu não precisei passar nenhuma situação feia na minha vida ou passar por alguma fase ruim para ser trans. Realmente foi tudo uma evolução. Eu primeiro... Porque eu a sempre gente fui não, homossexual. até porque a gente não nasce sabendo assim, eu sou trans, sou gay, Exato, ninguém nasce. exato. Até porque, assim, a normatividade impõe que a gente nasce hétero. Mas nem todo mundo nasce hétero, Ó, nem todo mundo nasce homem ou mulher. eu lembro a desde gente pequena... vai se encontrando e vai começando a entender, por que eu Sim. sou assim, por que eu tenho um comportamento diferente das demais pessoas, por que impõe Plenamente. isso pra mim, Sim. e eu me sinto melhor dessa forma, e porque as pessoas dizem que eu tenho que ser assim, não da forma que eu me sinto melhor, que eu me sinto bem. É E verdade. a gente vai se descobrindo aos poucos, a Sim. gente não nasce sabendo. As tudo, né? questões primeiras vieram quando eu era criança, que eu me lembro bem nitidamente que eu tinha 4, 5 anos de idade e meu pai sempre me mostrava fotos de calendários, que é bem antigo isso, que é bem comum aqui na minha... De mulheres peladas? De mulheres peladas. Gente, isso! Aqui na minha Gente, cidade isso aconteceu isso muito comigo. E meu pai, eu lembro isso, eu tenho bem gravado na minha mente, que ele me mostrava, é coisa de pai, tipo... Aqui na minha... É bem cultural Deixa isso. eu ver se tá pra nós. gravando, porque a gente já tem um tempão falando, tá, se tá desculpa, gravando. sim. Mas vamos continuar a falar, pera aí. Deixa Sim, eu ver sim. aqui. Não tava gravando. Já tinha acabado os 20 minutos, a gente tava falando... Já começou de novo? De novo, a gente tá Ótimo. gravando de novo, mais 20 Ótimo, ótimo. minutos. Sim, Mas me fala, gente, Sim. como é que é isso? Meu pai me mostrava esses almanaques com mulheres peladas e me dizia, filho, você gosta? Olha que bonita essa mulher. E, na real, eu não gostava, mas eu entendia. Gente, isso aconteceu muito comigo. Isso acho que é muito comum entre É da, muito da, comum, da década óbvio, que a gente mas da mesma geração. Porque Mas assim, é algo interessante comentar para as pessoas, porque é comum entre nós, entre gays, entre isso é trans, muito. no nosso mundo. Isso mexeu muito comigo, porque na época, quem fazia isso muito comigo de mostrar foto de revista de mulher pelada, de falar que eu tinha. Você tem que gostar disso. Era meus tios, que eu fui criada com a minha avó e com meus tios, com as minhas tias. E a galera, assim, chegava assim, não, você tem que gostar de buceta, você tem que gostar disso, é assim que... Porque eu já era uma criança afeminada, desde que, de muito novinha. Minha mãe diz que desde os 2 anos de idade eu era assim. E impõe, não, você tem que ser assim. E uma vez, uma coisa que me deixou muito, assim, chateada, muito triste, foi muito tóxico pra mim, o fato de eu receber ameaças da época, quando eu era criança, do meu padrasto, dos meus primos, dos meus tios, que sempre fala que a gente, quando vai fazer 18 anos, vai levar a gente no puteiro pra gente pegar mulher e a gente tem que experimentar antes de decidir o que a gente quer. Sim. Sendo que a gente já sabe o que a gente quer desde que, né, a gente já sabe o que é fluido, é uma coisa que vem de dentro e não adianta forçar. Não adianta a gente passar por situações assim que isso só danifica a gente, isso só é tóxico pra gente. Com certeza. Achar que só uma... Porque muitas das vezes a criança cresce afeminada, o menino nasce afeminado, mas não é trans, não é gay, não. Eu conheci caras que cresceram comigo, eram muito mais afeminados que eu, cresceram, casaram, tiveram filho e hoje tem uma vida heteronormativa. Não sei se um dia eles vão se assumir ou não, mas um dia todo mundo achou que eles iam ser gays, assumidíssimos, e não são. Sim, tem essa questão. Tem essa questão também. motivo. Imagina o quanto eles também devem ter passado por situações de homofobia, transfobia, por as pessoas se questionarem a sexualidade deles e se questionar o comportamento afeminado de um cara, de uma criança, por exemplo, né? Eu acho que isso é a diversidade humana. É a diversidade de cada um, o seu interior. Não tem nada que ver a cabeça, o coração, é tudo uma conexão, é algo muito pessoal de cada um, né? A sua sexualidade, a sua identidade de gênero, o que a pessoa gosta, o que não gosta. A questão simples e básica para mim hoje em dia, e o que eu luto
em conjunto com as minhas colegas, enfim, é a base de tudo, que é o respeito. Respeito para tudo. O respeito é mútuo, tem que ser é a virtude mais grande. Que um tem que aceitar, queiras ou não queiras, a diferença de cada um. Nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. A diferença é o que move o mundo. Então a gente, primeiro de tudo, respeitar o espaço, respeitar a vida que cada um escolhe para si. Porque ninguém sabe o que uma pessoa carrega por trás, ninguém sabe o que vem por trás, nem o que vem pela frente, nem o que nos depara o futuro. E eu particularmente, eu não sei de quem eu vou precisar o dia de manhã, eu não sei o que eu vou ser o dia de manhã, se alguém vai precisar de mim também. E eu vou muito desse lado de que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, tipo, é mais comunidade, é mais... Sim, E eu gosto o que disso. acontece nos tempos atuais, mesmo com redes sociais, com tudo isso, é que as pessoas estão se saturando de coisas muito fáceis, porque a gente está expondo tudo. Sim. E o que acontece é que, hoje em dia, a violência não é só física. A violência que dão para... A violência contra a gente trans e contra a gente LGBT é violência afetiva. Nos excluem do mercado de trabalho, nos exclui da vida familiar, afetiva. Às vezes não existe possibilidade pra gente, são raras as exceções de mulheres trans que se casaram, de mulheres trans e travestis que estão no relacionamento de namoro. Muito raro. Ou então que estão sendo apoiadas pela família. São raros os casos de gays e trans e travestis que estão tendo uma vida afetiva saudável. Sim. E muita gente fala assim, ai, Natasha, não é tão importante. É importante sim. A vida afetiva, quem quer se sentir sozinho, ninguém quer se sentir isolado, assim, com uma sensação que a gente sempre tem, que é de não pertencimento. Quando a gente vê que ninguém tá apoiando a gente, ninguém tá abrindo as portas pra gente. Porque a gente é uma sociedade. Todos nós precisamos de afeto. Seja quem for. Pois é, ou seja, a imagem que quase todo mundo tem de uma trans, é que a gente é vulgar, é que a gente é folgada, que a gente é mal educada. Não que isso seja um problema, né, Maria? Vamos ser muito francos, porque... Mas é o estigma. A gente tem um estigma que, infelizmente, isso as pessoas... Também tem a que a gente entranha na cabeça das pessoas. Só prostituta, que a gente só faz trabalho sexual, que a gente não se apaixona, que a gente nunca vai casar, que a gente nunca vai ter casa, filho, cachorro, um futuro. E realmente isso dói muito, porque infelizmente isso está na cabeça das pessoas. Isso já, quando você fala de uma travesti, de uma transexual, de um viado, leva, infelizmente, a sociedade leva isso para malícia, costumam construir pensamentos equivocados a nós. E isso é o que realmente tem que modificar urgentemente. No sentido de que tem pessoas também heterossexuais que fazem isso. E eu acredito que é a maioria. Porque, tipo, a gente é minoria. E porque todas trans, todo o mundo GLBTS tem que ser tem que ter esse lado negativo que todo mundo pensa. Em verdade, é algo sumamente errôneo, errado esse pensamento. E o legal é conhecer, se informar, é pesquisar, é conversar com uma pessoa assim, tirar as dúvidas, perguntar sem vergonha, enfim, e ter uma conexão, um diálogo que é muito importante. Ajuda também, porque a gente nunca sabe, a família da gente é grande, você não sabe se tem um viado enrustido, se tem uma sapatona que quer sair, se já tem alguém... E às vezes vê que a família é muito conservadora, a família é muito fechada e ignorante, e às vezes não se assume por medo, né? E sempre passa a vida toda adquirindo ansiedade, Sim. problemas dentro dela internamente, e as pessoas questionam, e aí, qual é o teu problema? Bom, sabe? eu mesmo vou contar um pouquinho, bem breve assim, algo bem da minha vida, da minha experiência pessoal. Eu, da Rivera, eu venho de uma família humilde e é uma família religiosa. Minha mãe sempre e meu pai sempre iam na igreja evangélica. E você sabe muito bem o que os evangélicos pensam de nós, o que eles falam do lado evangélico, do lado da Bíblia, que a gente é abominação, que a gente tem um espírito maligno, que Deus ama todos nós, mas não ama nosso pecado, que é o pecado da homossexualidade.
E tá, tem toda essa pecado- questão que eu não é. quero tocar nisso porque é algo muito amplo da religião. Então, agora eu não quero tocar porque quero fazer um resumo mais rápido sobre mim. E bom, então com esse pensamento religioso de que Deus o livre, meu filho sai gay. E eu sempre fui a única filha da minha mãe e do meu pai. Então, eles sempre foram muito... Eu fui muito mimada com a minha mãe e meu pai. Eles são pais separados hoje em dia. E meu pai, ele decidiu me colocar num colégio evangélico, lá em Rivera, que é um colégio privado. E eu estudei meu ciclo básico, que aqui em Uruguai o segundo semestre se divide em duas partes, em 3 anos. O ciclo básico e depois bachillerato, que depois termina o liceu. E eu fiz ciclo básico no liceu evangélico. E tá, o lado bom foi que eu passei esses 3 anos. Sim, isso foi bom. Mas o lado ruim, infelizmente, foi que eu sempre soube que eu era gay, que eu era diferente. E infelizmente a primeira imagem que a própria diretora do colégio me passou da homossexualidade foi totalmente ruim, sem eu ter o conhecimento do que era homossexualidade. Eu só sabia que eu sentia atração por meninos. Mas infelizmente, essa minha realidade, no então, ela me fez mostrar que a homossexualidade era praticamente um crime. Que era algo ruim, que era algo abominável. A gente o nosso corpo é criminalizado, nosso comportamento é criminalizado, é visto como algo muito pecaminoso e criminoso, com certeza. sabe? E não é. E, é algo... Sim, e isso Se foi fosse- até... eu acredito que se não fosse algo tão natural, teria milhões de gays Sim, e trans no mundo, em com todo certeza. mundo, em culturas diferentes, em sociedades diferentes, em países diferentes. Porque muita gente existe a pergunta... transexualidade e a homossexualidade. Sim, muita gente fala, tipo, nossa, olha só tudo que tá saindo agora. Olha só, lésbicas, trans, Sempre existiu, na verdade. pansexuais. Gente, vamos arriba. Isso não é que nunca existiu e tá saindo agora debaixo das pedras. Isso sempre existiu, só que Sempre tudo existiu. escondido. Por o medo da gente morrer. Por o medo da gente não sair segura na rua. Por medo dessa sociedade patriarcal de merda retraída. E não, a gente sempre existiu. Sempre teve gays, trans, não Trans depende, também, sim. sim, existe, também acredito. existem estudos que provam que desde a época milênios existem a transexualidade, Sim. a homossexualidade. Só que houve uma evolução de acordo com a evolução da sociedade e dos comportamentos sociais. É verdade. Houve uma evolução, né? Então, Bom, isso desculpa, sempre vou existiu. seguir o que eu tava no meu raciocínio. E bem, depois quando eu me descobri homossexual, digamos, descobri não, sempre soube, mas eu planteei a minha família. Isso foi aos meus 16 anos. Foi quando eu saí do colégio evangélico, que eu fui para Atender, pode atender. Não vou atender. Tô fazendo algo muito mais importante. E eu já era um adolescente, eu já tinha todos esses conhecimentos carregados do que era a homossexualidade, algo muito negativo para mim. Eu me sentia uma pessoa muito culpada. Eu dizia, nossa, o espírito da homossexualidade está em mim. Meu Deus do céu, como é que eu faço para tirar isto? E eu, infelizmente, na ignorância de que me impuseram em mim, eu dizia, nossa, meu Deus, eu tô doente. Eu tô com um espírito maligno, meu Deus do céu, isso aqui vai me Sentimento possuir. de culpa, né? Sentimento de culpa. Eu Eu perguntava... a gente começa a gerar auto-ódio. Eu perguntava por quê? Por que, meu Deus, eu sou viado? Por que eu tive que nascer, então, assim, com esse espírito maligno? Por que, Deus? Por que sempre com a visão religiosa Infelizmente, a gente tem que carregar isso pra e, baixo da vida toda, né? sim, e ignorantemente, no sentido de que ninguém nunca me falou, você é viado, olha que legal, que bem, parabéns, siga a sua vida. Não. Isso eu fui descobrir quando eu saí do colégio evangélico, que eu fiz só 3 anos, graças a Deus, e fui para um colégio público. Que a educação no colégio privado era bem mais centrada, eu tinha só máximo 15 colegas de aula, era muito, não se falava, eu não era, tipo, era muito bem, era tudo muito correto, eu era super santinha, eu sabia que eu era viado, mas eu era enrustido, eu me vestia de homem, minha mãe me levava, minha mãe me trazia, tipo, uma típica adolescente. Depois que eu fui para um colégio público, que eu descobri o mundo, que eu descobri 40 colegas de aula, o professor, ou seja,
saídas tarde, quando às vezes eu nem entrava na aula, enfim, conheci o que era a realidade, as pessoas normais, digamos. E desde então eu conheci um amigo meu gay, que hoje em dia ela é a primeira, isso é algo muito importante para mim e falo com muito orgulho. Se vocês quiserem conhecer ela, com muito prazer, ela iria adorar também. O nome dela é Johanna, ela hoje em dia está transicionando e ela é professora de Química e Física em Rivera. Isso é algo muito... Continua falando. Isso é algo muito, para mim, inspirador, porque eu conheci ela na minha etapa de adolescência, que eu estava recém aflorando o meu conhecimento, e ela já tinha a base disso, ela já sabia o que era, ela me explicou, ela me mostrou qual era a realidade, e para mim foi algo super... Nossa, me abriram, me expandiram minha mente, expandiram, olha, tem trans, olha, tem gay, olha, tem um mundo GLBTS que vai te apoiar, que vai te acolher, que tu faz parte. E pra mim é, bom, até hoje em dia ela é minha melhor amiga, um exemplo de referência de vida, porque não é todo mundo que se esforça para estudar e também não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades, né? E ela começou estudando gay, né? Ela ia no colégio, não era tão notada. E agora, no finalzinho da carreira dela, que ela já está formada, esse aqui é o último ano dela, ela faz o SERP lá em Rivera. E ela já está se formando, e este ano que vem ela já se forma, ela já está praticamente formada, porque ela já dá aulas nos colégios. Mas ela já se forma e ela já começa a transição plena dela. Que ela já tem um pouquinho de peito e é algo muito... um processo muito lindo que a gente está... Eu estou tendo o prazer de acompanhar, assim como ela também tem o prazer de acompanhar o meu, que eu já sou transgênero há uns 6 anos. Eu contei pra minha família que eu era gay há uns 16 para 17, e assim no ano mesmo eu já comecei a me travestir. Eu já sabia que eu era uma mulher por dentro. E como é que você se identifica? Você se identifica como... Eu me identifico como transgênero, que isso é... meu corpo, eu quero modificar ele para ser parecido com uma mulher. E eu não me considero uma travesti, porque travesti é tipo, você respeita, você quer seu corpo como ele é, biologicamente, mas você se vê como uma mulher e quer se vestir como mulher, mas não passa da vestimenta. Eu já quero modificar o meu corpo, o meu interior, enfim, eu quero ter uma aparência feminina, porque isso é o que me deixa plena, é o que eu... Enfim, é o que eu nasci para ser. Então me identifico como uma transgênero, porque estou no processo de trocas. Eu estou trocando meu nome, isso é algo muito importante que eu não citei aqui, que eu já estou na etapa final do meu câmbio registral, que isso para mim é algo muito vitorioso. Já estou na fase final, já tive entrevista com um juiz, já busquei atrás, tive aprovação. Foi 2 anos de espera até agora. Este daqui acredito eu que é os últimos meses, já para a sentença final, que vão me dar autorização para eu ir trocar de nome em todos os meus papéis. E eu também não vejo a hora de trocar meus documentos. Sim! Mas tipo, eu tô fora do Brasil, e lá no Brasil já aprovou, a e gente no pode abalado trocar, dizer, me mas... perguntarem, você é homem? Não, sou Nossa, mulher. mulher querida, né? Amor. Né? Ai, não vejo a Falta hora. pouco. Muitas amigas lá no Brasil já trocaram de nome e gênero Sim, com processo judicial, com um advogado, mas agora a gente pode trocar sem essa necessidade. É um processo só administrativo, Exato. A que gente é tá lutando pra que recente. E seja eu não isso estava aqui. mais no Brasil, eu estava no Paraguai na época, quando isso foi aprovado. E isso foi parametrizado agora no Dia do Orgulho, Internacional do Orgulho LGBT, que foi no dia 28 de julho. Então, tipo assim, eu não tenho a possibilidade de voltar no Rio pra fazer só isso e voltar. Eu tô tentando fazer isso aqui. Sim. Mas é bem complicado. Mas eu quero muito fazer isso, porque eu quero tirar meu passaporte com Natasha. Natasha Feminino, né? Alisson Sanchez. É tudo. Nada mais... Olha, pra mim isso é algo muito... Mulher, considerações finais. A gente, Uau. vamos terminar a live. Sim. Você quer deixar algum recado, alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Eu quero sim. Eu quero agradecer a oportunidade pra ti, Natasha. Amada. Um prazer enorme te conhecer. Adorei o teu trabalho, adorei o teu propósito.
Pra mim é algo muito... E eu vou pra fronteira, né, ainda. Eu quero Inspirador. gravar mais com vocês lá na fronteira. Sim, a gente com Com certeza. essa oportunidade de ir pra fronteira. Eu quero E conhecer. acho muito lindo. Acho que temos que ter mais, temos que ser mais transnômades, mais trans nas oficinas, mais trans na sociedade. Enfim, não só trans, gays, lésbicas, a sociedade em si. Porque a gente é ser humano que nem todo mundo, que nem qualquer hétero. A gente é inteligente, a gente tem conteúdo, a gente tem uma vida, a gente pode construir uma vida também, que nem qualquer outra pessoa. E é isso. O foco de tudo, pra mim, é o respeito. Isso tem que ser mútuo com todo mundo. Negro, gordo, gay, asiático, baixinho, doente, enfim, o que for. O respeito é em primeiro lugar. E o bom trato gera bom trato. Isso pra mim é essencial. E é isso aí. Obrigadão. Beijo, gente. A gente se vê Obrigada. na próxima Transnômade. Muito beijo. obrigada. Ai, Beijo. está lindo, maravilhosa. Olha como é que tá. Esse celular é maravilhoso que eu tenho Ai, agora. amei, migra. Eu tô com a pele maravilhosa. Eu estou feia hoje. Ai, tá nada, mulher. Tá Tô maravilhosa. Obrigada, gente, por os comentários. É muita gente. Eu não vou falar agora quem comentou, agora eu vou ler depois. Porque senão a gente vai ficar mais 40 minutos aqui falando. E é isso. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada.